Fazer cultura no Brasil é desesperador o tempo inteiro. Você sabe disso tão bem quanto eu e a gente, que nós somos outra geração, inclusive, que anterior à Lei Rouanet, anterior à bonança do governo Lula, né, que é um momento histórico. Existia, acho que um diálogo com instâncias mais diversificadas de produtores. Agora, especificamente em 2017, esse diálogo está um pouco mais fechado. São tempos difíceis agora de produção. O panorama da cultura brasileira hoje é crítico, na minha leitura. Ele é um panorama de acirramento da polarização, do ódio, do conservadorismo, de uma cultura reacionária. Quando a gente circulava pela América Latina, né, no Equador, no próprio México, Argentina, sempre houve um interesse muito grande no que é que está sendo feito no Brasil. Antes, né, o Ministério Gil e quais são as mudanças. O olhar estava muito voltado para o que estava sendo produzido no Brasil. Acho que o Brasil estava na vanguarda. Principalmente a experiência dos pontos de cultura, né, vinha sendo uma experiência replicada em vários países e analisada por diversos autores como uma política de grande importância, de grande capilaridade também nesses países, porque eles têm uma configuração muito parecida com o Brasil. Os pontos de cultura, né, que são uma das ações do programa Cultura Viva, eu entendo ele como um programa que traduz esse conceito da tridimensionalidade da cultura, né? Cultura como dimensão simbólica, dimensão cidadã, dimensão econômica. Não existe uma relação propriamente do empresariado com o fomento à cultura. O investimento acaba sendo um meio dela alcançar aquele incentivo fiscal e acumular ainda resultado de visibilidade. Até que ponto essas empresas que se acostumaram a utilizar um incentivo fiscal, em algum momento passaram realmente a investir em cultura independente do incentivo. Os maiores beneficiados da Lei Rouanet são institutos e fundações ligados a grandes empresas, ao Itaú, à Rede Globo, e elas recorrem à Lei Rouanet, 100% de renúncia, para criar o instituto com o nome da empresa, para fazer, às vezes até a programação é boa, mas não se trata disso, se trata de um mecanismo perverso, onde o dinheiro público está escorrendo entre os dedos para financiar a atividade. E isso chega a um grau de loucura tão grande que esse banqueiro que está preso já há algum tempo, do Banco Santos, em São Paulo, ele trouxe os terracotas chineses e ele publicou página inteira dos 3 maiores jornais do Brasil. Olha o que a empresa privada está fazendo pela cultura brasileira. Eu fui olhar, 100% de renúncia, é tudo dinheiro público. Quer dizer, é um escândalo, além da distorção da finalidade, ainda serve como instrumento de enfraquecimento do Estado. Essa é a loucura brasileira que a gente precisa avançar na direção de colocar transparência e possibilidade de fato do Estado contribuir para o desenvolvimento cultural do Brasil inteiro. Então, como o Juca falou, você tem 80% da verba da cultura que vem da Fazenda e quem decide é a iniciativa privada e os outros 20% para administrar um país inteiro. Então, para distribuir isso é quase impossível. Então, antes de tudo, por mais que a gente possa falar de equívocos nas políticas culturais do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado ou do município, antes de tudo isso a gente tem que pensar em orçamento, porque sem orçamento você não trabalha. Bom, o surgimento das políticas culturais na Bahia é muito recente, né? A gente tem, em 1947, a criação de uma Secretaria de Educação e Saúde. Você imagine 2 pastas, né, completamente amplas, reunidas, e dentro delas a gente tem um departamento de cultura. Então, Anísio Teixeira estava à frente dessa secretaria e a partir daí que começam as iniciativas sistemáticas de políticas culturais no Estado. Da mesma forma que a gente vive no plano nacional o processo da ausência, da instabilidade e do autoritarismo, isso também pode ser pensado em termos das políticas culturais baianas, né? A gente passa um longo período com a ausência de políticas culturais sistemáticas no Estado, tem poucos equipamentos culturais, o circuito cultural ele ainda é
muito restrito num primeiro momento. A implementação dos editais, né, em substituição à política de balcão é muito recente. As políticas culturais na Bahia nos últimos anos, ela tem uma curva ascendente muito significativa, né? De 2007 para cá, a gente vive uma outra realidade. Passa-se a ter uma Secretaria de Cultura do Estado, algo que não existia antes, e com ela o desenvolvimento de políticas dedicadas mesmo à cultura. Uma pesquisadora da Faculdade de Administração da UFBA, Carolina Santos, por exemplo, ela fez um estudo especificamente sobre a área de música. E o que a gente sabe é que a boa parte do investimento do Estado, ao contrário do que a gente imagina, não está no axé, mas está na música erudita, na música clássica. Quando você fala sobre os editais que acontecem na Bahia, que acontecem no Brasil de uma forma geral, em outros estados, todos os estados têm seus editais, isso eu posso dizer que é um avanço. No sentido que você consegue, de uma certa maneira, democratizar a distribuição, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado demais, é uma coisa pessoal minha, do artista ficar um pouco refém dessas leis, desses editais no Estado. Porque eu acho que existe um vácuo no mercado baiano com essa queda da axé music. A grande indústria tem sua força, mas na Bahia essa indústria perdeu muito da força. E aí abriu o vácuo para outras coisas surgirem e ganhar espaço e um público médio começar a ter acesso. Eu acho que muito longe do ideal, muito longe do que eu acho que é interessante e de merecimento mesmo, né, de vários artistas que existem, que têm trabalhos bem feitos, bem estruturados, lançam trabalhos e poderiam estar atingindo mais gente. Mas eu acho que a gente vive um momento de meio de transformação nisso. E eu acho que até essa grande indústria está de olho nisso. O problema é que eles não sabem trabalhar, porque eles deixaram de trabalhar artisticamente, né? A indústria da axé music no começo era preocupada com música. A gente pode questionar se a música era boa ou não, mas ela era preocupada com música. Em determinado ponto ali, quando virou um mega sucesso, isso foi deixado de lado. Os próprios empresários começaram a fazer letra de música e música para não pagar direito autoral, porque ele falou, pô, se eu posso fazer sucesso com essa música, para que eu vou pagar para um cara fazer e ele ganhar direito autoral? Eu quero ganhar direito autoral também. Então eles passaram a fazer as músicas, porque nem do compositor ele precisava mais. Nós temos diversos coletivos de hip hops. O certo, o mais lógico, seria o quê? Todos esses coletivos se juntarem, se transformarem em uma potência e ter como objetivo chegar ao topo. Aquele que sabe mixar mais, ajudar aquela galera que sabe fazer um beat, mas não tem muita base de mixar. Aquele que canta muito, ajudar a fazer umas pontas de voz com aquele cara que só faz mesmo a rima mais crua. E a gente se juntar e criar uma potência e transformar assim Salvador como uma potência musical. Salvador tem 3 milhões de pessoas, mas não tem 1 milhão de pessoas na classe média com perfil de consumo. Não tem 400 mil. Tem muito pouca gente para a gente ter um evento regular que atinja 3 mil pessoas. São Paulo tem a festa de Tutu, ele faz para 1.500 pessoas, para 2.000 pessoas e faz regularmente. Mas lá você tem muito mais gente com poder de consumo disponível para consumir, como também Rodrigo faz em São Paulo, Rodrigo Bento faz a pilantragem toda quinta-feira. Esse momento em Salvador, o Rio Vermelho tem mais ou menos 20 espaços que vão oferecer música como opção de entretenimento para sexta e para o sábado, né? Então, só no Rio Vermelho, então todas as vezes que a gente vai fazer tem muita concorrência. A gente não pode achar que a gente tem um espaço enorme para crescer uma festa desse formato. Encontrou o formato que funciona, insiste nele. Eu não conheço em Salvador outra festa que tenha durado tanto tempo. A Bienal, de uma certa forma, eu acredito, ela escreve aí uma contribuição mesmo no sentido da arte contemporânea baiana. A Bienal foi interrompida por uma acomodação de gestão. Eu me incluo nisso, porque tinha um presidente da Dânima e eu dizia, cara, vamos buscar outras formas de apoio, vamos buscar outros patrocinadores, mas a Dânima não aceitava que tivesse nenhum outro patrocinador, ela queria ter a marca absoluta da Bienal e como era um projeto barato, ela bancava sozinha. Eram 2 irmãos já idosos, um com 80, outro com 80 e poucos anos, esses 2 irmãos vão falecer, um assim logo depois do outro, e assume um filho de cada um, 2 primos. São suíços, mas já não tem a mentalidade do capital suíço, uma mentalidade já de capital americano, do lucro imediato.
Aí esses rapazes suspenderam todos os projetos culturais da Dânima no Brasil e também na Suíça. Salvador não me deu muitas possibilidades financeiras de explorar o carrinho, de vê-lo como um produto que pudesse gerar rendas, enfim. Essas possibilidades foram acenadas em outros lugares, como, por exemplo, São Paulo. São Paulo eu fui convidada para fazer a divulgação de um festival de documentários musicais e eu saía na rua e as pessoas já pediam cartão, você toca aniversário, já era um outro contexto, não era... Olha, vai ter uma manifestação amanhã e a gente precisa de você lá com o microfone, que eu também acho maravilhoso, né? Salvador me deu uma visibilidade para o que eu estava fazendo. Gerou convite para mostrar esse trabalho de rua, esse trabalho orgânico, estético, multimídia, na Trienal de Artes em Luanda, na Bienal de Artes em Cerveira, na Parada Gay de Roma. A gente ainda precisa ocupar o nosso mercado interno. A gente ainda precisa ser visto pelos brasileiros. Porque o reconhecimento fora assim, de festivais e tal tá acontecendo. Mas a gente ainda não consegue ocupar as nossas salas, as nossas escolas. A gente tem a Lei 13.006 de 2014, que determinava a exibição de 2 horas de filmes brasileiros dentro das escolas, mas cadê? A gente não tem não está acontecendo de uma maneira estruturada essa política, essa parceria que era tão necessária entre o MINC e o MEC que estava acontecendo. A descontinuidade disso faz com que a gente não tenha essa formação de público, sabe? O campo cultural é de formar consciência, o campo cultural é de encantamento. Então você consegue, por meio da cultura e da arte, tocar o coração das pessoas, fazer com que as pessoas identifiquem, às vezes, valores e sentimentos que, de outras maneiras, as pessoas não conseguem. E porque ainda também está todo mundo muito anestesiado. E, às vezes, é só por meio da arte, da cultura, que a gente faz com que essas pessoas tenham, ou toquem numa raiz delas muito profundas, ou vejam algo que realmente seja mágico para elas e que faça com que elas busquem se engajar. Pode ser um pouco idealista isso, eu acho até que mas eu tendo a acreditar nisso, assim. E não só por uma visão do potencial que a arte e a cultura têm, mas também pelo que a gente viu, assim, as conquistas que as políticas culturais brasileiras tiveram nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 12, 13 anos, tiveram um rebatimento, né, muito forte nas pessoas, a ponto de que quando se extinguiu o Ministério da Cultura, houve toda uma reação contrária, que foi muito interessante, muito válida, que mostra também isso. Tipo, peraí, a gente não quer recuar nos nossos direitos de uma maneira tão fácil e tão desrespeitosa assim.